Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da formação da família. Então, o que é a família? A família é a primeira célula de organização social formada por indivíduos com ancestrais comuns ou ligada por laços afetivos. E surgiu há aproximadamente 4.600 mil anos. Esse termo nasceu do latim famulus, que significa escravo doméstico, e foi criado na Roma Antiga para servir de base para a designação de grupos que eram submetidos à escravidão agrícola. Então, assim, família é o conjunto dos escravos pertencentes ao mesmo homem. Então, o direito romano conferia ao pai o direito de vida e morte sobre todos que viviam sob suas ordens, esposa, filhos, escravos. Então, esse primeiro tipo de instituição familiar era chamado de família patriarcal. Então, por isso que o famulus, porque é nessa família, né, o homem tinha o poder total e a mulher e os escravos, né, por isso que fala escravo doméstico. Então, a família... Marília, Oi? Você não está o ouvindo? texto que você está apresentando está um pouquinho grande. Você mexeu na configuração? Não, você não está enxergando? Está muito grande. A gente está enxergando, pelo menos eu estou enxergando só um pedaço. Só um pedaço? E agora? Isso. Para mim tá normal. Agora está normal. Para mim, agora voltou ao normal. Tá bom, então fica assim. Então tá bom. Obrigado. Então, a família, ela influencia e é influenciada por outras pessoas e instituições. Então, a família é um sistema aberto, que a gente diz. Está em constante transformação através do tempo e vai acompanhando todas as mudanças religiosas, econômicas, socioculturais do contexto que está inserida. A família nuclear, que a gente chama, é considerada uma unidade fundamental para a organização da sociedade, pois detém as funções de transmitir às suas crianças as regras básicas da sociedade, bem como proporcionar estabilidade emocional aos seus membros. Então, a família nuclear é o pai, mãe e filhos, né? E é fundamental, é a base. Por que é a base? Porque os pais que dão esse primeiro alicerce, né? Todo esse processo educativo que vem da família. Então, assim, nós temos a família nuclear, né, que é pai, mãe e filhos, tem a família extensa, que são os avós, tios, primos, e tem a sociedade. Então, essa nossa família, nós estamos em constante veja, a família nuclear influencia a família extensa. A família extensa influencia a família nuclear. Nós influenciamos na sociedade. Então, é um interjogo de situações que nós estamos o tempo inteiro nos relacionando em vários níveis de grupos, né? E para ter saúde, nós temos que se adaptar às mudanças internas e externas. Por exemplo, tem famílias muito rígidas que acabam não tendo uma troca na questão social, das mudanças, e ficam aprisionadas a valores, que isso pode gerar problemas, né? Então, para ter saúde, nós temos que ter uma homeostasia e uma mudança, tipo assim, quando a gente vive algo novo, é uma mudança, nós temos que ter um tempo para digerir, então, a vida é assim, homeostasia, mudança, homeostasia, mudança. Tem pessoas que ficam num estado sempre o mesmo, igual, não mudam, é uma rigidez, não crescem. E tem pessoas que ficam num processo de mudança excessivamente contínuo, que não dá para fazer uma elaboração. Então, para ter saúde, nós temos que ter um equilíbrio. Nós vamos influenciar, vamos ser influenciados nesse constante jogo para que nós possamos crescer. Então, a família funcional, que é um termo usado para a família, é a família que é flexível, que vai alterando os seus papéis e ampliando conforme o passar do tempo e as mudanças, né, socioculturais, em todos os sentidos. É um sistema aberto que vai se adaptando. A família disfuncionais é quando os papéis, a pessoa é muito rígida, a família é rígida, papéis estáticos, né? E o sistema é mais fechado. Não existe um sistema fechado para a família, porque o único sistema fechado, a gente fala que é a lâmpada, porque ela não precisa do externo,
ela tem uma vida própria. Nós somos sistemas abertos, por mais fechados que nós formos. Mas quando as pessoas de uma família se fecham demais, elas ficam disfuncional porque não tem crescimento. Olha que bonito isso, gente. Então, a importância da família para a nossa evolução. Na família, nós aprendemos a lidar com nossos sentimentos amorosos e hostis, a compreender, doar, cooperar, amar, confiar, diminuir o nosso egoísmo, querer bem aos membros da família. Aos poucos, nós vamos transformando e ampliando a nossa capacidade de amar aos nossos irmãos da família universal, espiritual, que seria o amor fraterno, espiritual ágape. Então, nós aprendemos aqui na família, né, a educar, a proteger os filhos, a sermos alicerces para essa base, até que um dia nós vamos conseguir fazer, eu acho essa figura de Jesus tão adequada, não é? Jesus acolhendo toda a humanidade, aqui na representação das bandeiras, né? Um dia nós vamos ampliar o nosso amor para realmente conseguirmos entender que nós somos toda uma grande família que nós vamos falar aqui hoje. E para isso, eu vou falar um pouquinho da história da família, do início da história da humanidade, da grande família primitiva, né, que é o início da vida, nesse sentido do homem na Terra, a família extensa, a família nuclear, até nós chegarmos à grande família espiritual, que é o nosso objetivo, no sentido do nosso desenvolvimento pleno espiritual. Então, tudo começa há 2 milhões de anos atrás, houve o início da vida na Terra, surgiram os primeiros répteis. 70 milhões de anos, uma catástrofe destruiu todos os animais de grande porte, apareceram os primeiros primatas, dos quais surgiram a espécie dos gorilas, chimpanzés e dos homens. Há 2,3 milhões de anos apareceu o homem habilis, que ele já começou a desenvolver, a pensar e usar mais a mão e o cérebro para sobrevivência. Há 1,8 milhões de anos apareceu o Homo erectus, que descobriu o fogo. Então ele usava o fogo e a caça, não é? E há 150 mil anos surgiu o Homem sapiens, que é o homem sábio, que nós fazemos parte, que é o último hominídeo da escala evolutiva, os outros todos desapareceram. Então, a grande família primitiva, então essa é a primeira, essa estação para o nosso desenvolvimento espiritual. Nessa família grande primitiva, eles eram todos coletivistas, tribais e nômades, então as pessoas elas coletavam animais, viviam em tribos, e eles, nômades, eles viviam de lugar em lugar, não se fixavam em lugar nenhum. E se agrupavam pelas suas necessidades de sobrevivência e satisfação sexual. Eles eram mais próximos dos animais irracionais. O pensamento era muito primitivo, desenvolvendo aos poucos a fala e a escrita. As relações sexuais eram livres, que é a poligamia. Então, eles tinham liberdade, homens e mulheres se relacionavam à vontade o tempo inteiro. Viviam da caça, os homens como eram mais fortes fisicamente, ficavam na parte da caça. E as mulheres, pela fragilidade mais física, ficavam na coleta de frutos e raízes. Devagarzinho, os vínculos afetivos foram se desenvolvendo, pela gradativa evolução e regras de convivência foram se aprimorando. Então, começou a ter um maior desenvolvimento da inteligência. No tempo remoto da humanidade, existiam as sociedades matrilineares, onde a mulher-mãe tinha uma posição dominante na família e na comunidade. As tribos clãs eram formadas inicialmente pela descendência materna, porque o homem desconhecia a sua participação na reprodução. Então, a mulher engravidava e o homem achava que ela podia engravidar porque ela entrava no rio, aí eles proibiam as crianças muito pequenas de entrar no rio. Então, para eles, a mulher tinha um poder, porque ela nascia filhos delas. Então, nesse período, a mulher era muito valorizada. Então, em muitas civilizações antigas, as mulheres eram valorizadas porque geravam filhos e tinham a mesma liberdade que os homens. A mulher a poliandria, né, que ela podia se relacionar à vontade com os homens, e o homem poliginia. E tem essa estátua de Vênus do Paleolítico, que é um ícone da maternidade. Ela é uma estátua de 25 mil anos, mostrando a importância da mulher nesse período da grande família primitiva. Mas,
o homem descobre, vai ficando mais inteligente, descobre a sua participação na fecundação. Então, além da caça e da coleta de alimentos, as tribos iniciam o cultivo da terra e criação de animais pastoreio. Então, eles deixaram de ser nômades e começaram a se fixar em territórios, demarcando terras e bens. Então, aí começa a propriedade privada, porque antes era tudo de todos, dividiam, viviam andando nômades, né? Quando eles se fixaram, veio a sociedade privada. Então, o homem começou a ter posse da terra e começaram a brigar pelas terras, e também começou a ter posse da mulher. Por quê? A exigência da fidelidade feminina. Porque como eles tinham lá as suas terras, para quem ia herdar os bens deles, eles tinham que saber quem era a mãe. Então, a mulher perde a sua liberdade sexual. E entra o casamento monogâmico. Se estabelece, então, o patriarcado. O homem é hierarquicamente superior à mulher, detendo o poder. O homem mais forte fisicamente, então ele tinha mais valor, ele era protetor, os perigos externos ainda eram grandes, ele trazia a caça, lutava pelo grupo, então ele tinha o poder de vida e morte sobre o cônjuge, descendentes e escravos. Então era o poder total, o homem fazia o que ele queria. A mulher era mais fraca, e ainda é, né, mais fraca fisicamente, lidava com a terra, cultivo, cuidava da casa e dos filhos, e era mais dependente pela maternidade. Então, a mulher perdeu o seu valor, perdeu a sua autonomia e sua liberdade sexual nesse período. Então, só um resuminho, né, começa a família extensa na propriedade privada, a posse da terra, a exigência da fidelidade, descendente legítimo, posse da mulher, e o casamento monogâmico, que é o patriarcado, onde a descendência é masculina. Na família extensa, então, no patriarcado tradicional, existia uma rígida divisão sexual do trabalho e grande segregação social, com as mulheres ficando confinadas ao mundo doméstico, cuidando da casa e dos filhos, e o homem monopolizando o mundo público, ele era o provedor financeiro. Começou a haver um declínio do patriarcado no final do século XVII. As leis foram dando direitos iguais entre homens e mulheres, mas a mentalidade patriarcal permanece até os dias de hoje. Isso é importante, a gente percebe que mesmo hoje, né, no nosso século, nossos direitos são iguais, mas mesmo assim, existe ainda em muitos homens uma mentalidade patriarcal, né, de achar que eles não precisam ajudar algumas coisas em casa, nesse sentido. E a mulher foi trabalhar fora. Então, a primeira liberação da mulher é quando o homem aceitou cultivar o solo e tinha os prisioneiros de batalhas escravos masculinos. Então, a mulher começou a ter um pouco menos de trabalho nesse sentido. O leite de cabra e da vaca reduziu o tempo da amamentação, que antes a mulher amamentava os filhos por 4 ou 5 anos. Então, ela ficava presa na maternidade e nos serviços, né? Os direitos da mulher foram aumentando, o homem já não podia mais matar a mulher, e esta começou a ter o direito de ficar com os presentes de casamento. Olha que pouca coisa, mas já era no início uma grande coisa. Aí entramos na família nuclear, pela Revolução Industrial, nos meados do século XVIII. As famílias que moravam no campo começaram a migrar para a cidade. Então, os laços de família se estreitaram e foram ficando menores, e se tornaram pai, mãe e filhos, como essa figura aqui. Então, essa família nuclear, uma filha pequena. A mulher começou a ter os direitos, mais os direitos, de trabalhar fora e de ter remuneração. Embora ela trabalhava fora, ela ganhava menos também, até existiam muitos movimentos, né, da mulher, para realmente ela ser... receber a mesma coisa que os homens. Mas então, a educação dos filhos começou a ir para a escola. A mulher começou a trabalhar também. A mulher começou a ter direito de ter propriedades em seu nome, de ter postos na igreja e no Estado. Na civilização antiga, então, os homens tinham mais direitos que a mulher. Na moderna, atual, os homens com os mesmos direitos, né, uma interrogação aí, pela que nós já falamos, ambos são provedores, ambos cuidadores da casa e dos filhos, que seria, vamos pensar assim,
melhor, não é? Até que nós um dia vamos chegar na família espiritual, que é universal, que é o desenvolvimento espiritual onde nós vamos chegar a ter uma consciência plena, porque nós ainda temos uma consciência reduzida, nós somos ainda muito inconscientes das coisas que são importantes para a nossa vida, né? Temos ainda muitos apegos. Quando chegarmos na família espiritual, nós vamos ser irmãos pelo amor, e não mais pelo sangue, né? A irmandade de todos. Nós ainda hoje, nós ainda priorizamos nossos irmãos de sangue. Nós priorizamos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos primos, do que os outros, no sentido, se fosse para um dia poder salvar de algum lugar, priorizamos ainda o nosso sangue. O desenvolvimento na grande família espiritual é pleno, moral, ético, totalmente só virtudes, que a gente fala a angelutude, né? Nós temos ainda muitos vícios, nós já temos bastante virtudes, mas nós estamos aí precisando galgar muito a ampliação de virtudes, para um dia chegarmos, como diz Kardec, na estação angelutude, né? E nessa família universal, o altruísmo, né? O amor é totalmente o amor de doação. Então, a gente começa com aquele amor mais primitivo, onde eu só quero receber, quando a gente é criança, não é? Você só quer receber. Depois aprendemos a ter o amor de troca. Eu dou, mas eu também quero receber em troca. Até que nós, mesmo nesse plano evolutivo, nós temos exercício de amor de doação. Quando fazemos caridade, a gente sente um prazer, mas nós não estamos pedindo nada em troca. É um prazer da alma. Quando um pai dá uma vida para um filho, tudo bem, é o filho do sangue, mas já é um exercício de amor de doação muito importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de organização familiar. Existem vários tipos de organização familiar. Família nuclear ou conjugal, que eu já falei, né, que é homem, mulher e filhos, biológicos ou adotados, que habitam no ambiente comum. Existem famílias com uma estrutura de pais únicos, ou a gente fala monoparental. É uma estrutura nuclear tradicional, variação da tradicional, devido aos fenômenos sociais. Por exemplo, ela fica uma família monoparental quando morre o pai ou a mãe, e fica só o pai ou a mãe cuidando dos filhos, né, até talvez encontrarem novos parceiros. Quando um dos dois abandona o lar, a ilegitimidade ou adoção de crianças por uma só pessoa, então, assim, o ilegítimo é quando... Peraí, ilegitimidade ou adoção... tira esse termo, gente. É quando existe uma adoção de crianças por uma só pessoa, né? Tem pessoas que não se casam, mas têm o desejo de ser mãe e acabam realmente adotando. Então, é uma estrutura monoparental nesse sentido. A família nuclear ou extensa, que nós já falamos lá atrás, né, o tipo de estrutura mais ampla, a família nuclear com a família extensa, avós, tios, primos. A família substituta, então, é quando a criança ou adolescente é colocada em uma nova família, que ocorrerá por meio de guarda, tutela ou adoção. Então, crianças, às vezes, que são tiradas da família, né, por agressões, por situações adversas. Então, outras famílias conseguem uma guarda, tutela e até chegar a conseguir adoção. A lei prevê ainda a inserção da criança ou adolescente em família substituta, será precedida de sua preparação e acompanhamento realizado por profissionais. Então, até para a família entrar nessa família substituta, essa família que vai adotar também ela vai ser acompanhada. Existem também casos, isso num trabalho mais analítico, existe uma psicanalista que ela entrava muito em contato com crianças psicóticas, autistas, e iam analisar a família. A família era totalmente desorganizadora no psíquico, então tiravam a criança por um período desta família e colocavam em famílias substitutas como um tratamento, olha que importante, com pais adequados. Essa criança, nesses pais que conseguiam acolher, que conseguiam ter uma capacidade de educar, ajudavam essas crianças a sair do mundo psicótico. Olha que interessante. Então, é um outro tipo de experiência.
E existem as famílias comunitárias, ao contrário das tradicionais, onde a total responsabilidade pela criação e educação das crianças se restringe aos pais e à escola. Nessas famílias comunitárias, o papel dos pais é descentralizado, sendo as crianças de responsabilidade de todos os membros dos adultos. Você sabe, lá atrás, no primitivo, as crianças eram responsabilidade de todos, não é? Mas hoje existem famílias assim. São várias famílias que se unem, eles viram uma grande família, diferente da grande família primitiva, né? Porque eles têm outros papéis, mas a responsabilidade é dividida entre todos. Existem as famílias homossexuais, né? Onde a ligação conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo pode incluir crianças adotadas ou filhos biológicos de um ou de ambos os parceiros. Então, nessas famílias, a adoção é um recurso para poder vivenciar a paternidade, a maternidade nesse sentido, e também ter filhos biológicos. Um dos parceiros acaba tendo um filho e é educado por eles, não é? Então, gente, o nosso caminho é este, não é? A família corpórea, consanguínea, irmãos pelo sangue, onde o amor é mais narcísico, é um amor depois também de troca. Aí depois aqui também, na nossa primeira estação, né, a ignorância, a inconsciência, tudo que nós vimos lá, daquela família, da grande família primitiva, né? Aí nós vamos alternando o gênero, nascemos homens, mulheres, vamos aprendendo a lidar com tudo isso, até chegarmos na família universal, espiritual, onde nós vamos ser só totalmente irmãos pelo amor, onde o amor fraternal, ágape, pleno de doação, e chegarmos ao nosso destino final, que é a estação angelitude, onde vai existir a sabedoria, e nessa estação fecha o ciclo das necessidades reencarnatórias, onde vamos ter uma consciência plena, uma predominância do amor, da inteligência e da razão. Então, vocês vejam, nessa família, até nós chegarmos nessa família plena, total, espiritual, nós temos um longo caminho, né? Veja, nós começamos lá na grande família primitiva e fomos desenvolvendo, e estamos ainda num processo que temos muito a aprender. Precisamos ainda trabalhar muito as nossas virtudes e trabalhar os nossos vícios para minimizá-los. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse processo evolutivo de todos nós. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Marília, você começou falando das famílias e da importância da sociedade em si, né? Porque nós somos uma sociedade, só que depende exclusivamente, começa da nossa família e daí nós vamos para a sociedade. O que nós podemos fazer diante a gente ver tantas famílias desregradas, né? Desestruturadas, e como nós, individualmente, aqui falando, podemos contribuir para a sociedade. Porque, veja bem, se nós somos um todo, parece que a gente é pouco, sabe? É esforço nosso para a contribuição da sociedade. Então, nós somos seres sociais, né? A família é um grupo social. Então, o que eu falei naquele gráfico que eu tinha mostrado lá atrás, nós estamos o tempo inteiro, né, Gilmara, influenciando e sendo influenciados tanto pela família, tanto pelos valores, pela sociedade, pelos nossos valores espirituais. Nós estamos o tempo inteiro em constante troca. Como que a gente pode ajudar pessoas mais em desorganização, vamos pensar, famílias que estão mais desestruturadas? A gente pode influenciar positivamente. Nós somos sempre modelos. Nós somos modelos um para com os outros, não é? Se uma pessoa está muito irritada, ela está sempre agressiva, se eu entro de uma forma um pouco mais calma, que eu consigo acolher, eu estou, de alguma forma, influenciando aquela pessoa a olhar para outras coisas. E assim a gente faz com os filhos, com os amigos. Então, nós estamos o tempo inteiro nessa inter-relação. Então, acho que isso é básico para a gente poder se desenvolver.
não é? E nós temos um caminho muito longo ainda, pensando em todo aquele histórico, né? No início da vida da Terra, o planeta Terra que nos abriga, ainda é um mundo de provas e expiações, veja, naquela escala evolutiva, até nós chegarmos lá na grande família, aí seriam os mundos felizes, não é isso? Então, nós estamos aqui na prova e expiação, depois nós vamos para a regeneração. Então, esse longo caminho, então nós precisamos, né, Cleomara, buscar cada dia nos melhorarmos para trazermos o bom para o outro, porque a gente influencia o tempo inteiro o outro, e somos influenciados, pelo bom e pelo ruim. A gente só tem que se conscientizar disso, né? Para a gente servir de espelho para o outro. A gente tem que estar consciente dessa situação, que nós temos que ser influências boas para o próximo. Sempre. Obrigada. É só com a experiência boa que a gente vai realmente poder minimizar o negativo. Eu falei esses dias atrás sobre comunicação não violenta de novo, e peguei um exemplo de o Miramês, no Horizontes da Fala, ele diz assim, que da nossa boca só deve sair água pura, filtrada, que a nossa boca é torneira pública, olha que bonito. Então, que a nossa fala, ela possa alimentar o outro de uma forma plena. Aí eu pensei, imagine um copo de água, com um monte de água suja. Vamos pensar que esse copo de água é uma pessoa em desajuste, né? Com muita sujeira. Nós todos temos, né? Ninguém está aqui com o copo limpo. Mas, se eu conseguir jogar água limpa nesse copo com água suja, quer dizer, deixa eu trazer o meu melhor, deixa eu trazer um aspecto amoroso, deixa eu entender que essa pessoa deve estar agressiva ou sofrendo porque ela não está bem, ela está doente. Então, vamos jogando água limpa, de tanto jogar água limpa, a água suja vai ficando limpa também. Esse é o processo, parece simples, não é? Na verdade, é um grande exercício, que a gente deve fazer isso em casa, né, com os filhos, os companheiros, entre os irmãos, os colegas, que a gente possa trazer essa água limpa para a relação. Marília, usando um pouquinho o que a doutrina espírita, né, nos traz, a família aqui no plano material, né, no plano terrestre, ela é uma forma que Deus criou, encontrou de unir os espíritos, né? De alguma forma, através da lei de sociedade, que é uma das suas leis, né, divinas, nós precisamos conviver, né? Então ele precisava criar uma maneira de fazer os espíritos se reunissem. Então, a primeira forma que a gente percebe é através da lei de reprodução, que aí ele cria o corpo masculino e o corpo feminino para, no mundo das formas, então, se perpetuasse a grande família humana. E aí é o primeiro laço, né, da família, que é a união do corpo masculino e feminino. Os espíritos, então, estão ali. E com a vinda dos filhos, como você colocou, muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa parte da mulher, né, no início, que o homem não sabia que participava da fecundação, então a mulher era valorizada. Então a gente percebe, né, a gente vai estudando a doutrina e vai percebendo os mecanismos que Deus criou para que os espíritos começassem a se unir, conviver para o desenvolvimento do afeto, né? Não só desenvolver o afeto, que é o início do amor, o amor, né, divino, mas para a evolução, né, intelectual, para a evolução moral, e a gente percebe aí nas várias formas com que os próprios espíritos encarnados foram alterando essa constituição, né, familiar aqui no plano, mas que são
posições diferentes, né, para todos nós espíritos, para lidarmos com esses desafios, para crescer, para desenvolver, né, para chegarmos naquele período de angelitude, como você falou aí de Kardec. Então, o Espiritismo nos ajuda a entender todo esse processo, né, todo esse mecanismo, e faz, às vezes, a gente sair do chão, né, fala assim, ó, peraí, vamos tentar entender melhor o que está acontecendo para a gente poder lidar melhor com tudo isso. Isso mesmo. Você vê, Adriano, e olha o longo caminho que nós temos ainda que percorrer, não é? A família é de verdade um grande laboratório, porque é na família que a gente nasce com as pessoas que nós precisamos reencarnar mesmo, né? Que nós temos coisas a lidar. Mas olha, quando começa lá de trás, que os grupos, a própria história vai fazendo que essa família vai se consolidando cada vez mais como um núcleo, não é? A família nuclear, para trabalhar essas questões básicas e para poder educar os filhos. Você vê, é bonito pensar nesse processo histórico, e houve um tempo lá atrás também, que quando a mulher saiu, era a época que os filhos iam para internatos, ficavam estudando, os filhos não tinham muito valor. Teve uma época, depois nós vamos falar isso no decorrer do curso, mas os filhos, eles ficavam muito fora, né? Não tinham o valor que tinham hoje. A gente fala assim, os meninos tinham a calça curta, que fala assim, é só quando eles cresciam que eles tinham valor. Então, os valores, toda a questão social que foi moldando, e sendo moldada pelas relações da família, foram se alterando. E vamos pensar que hoje, no nível social, nós estamos numa igualdade, no sentido de regras e valores, né? Já houve época onde realmente o homem tinha muito mais poder. Então, a sociedade hoje, ela está igual no sentido das regras, das leis, né, dos papéis, embora nós já falamos aqui, essa questão da maternidade, tem uma parte que a mulher precisa ter mais, nesse início mais próximo, que vai ser o tema da nossa próxima aula, viu, gente? Aí nós vamos começar já a falar da gestação e nascimento dos filhos, ainda não adentrar aí o desenvolvimento até a vida adulta. Então, tudo isso é muito importante, a gente poder se inserir nesse contexto e aproveitarmos essa nossa existência para que possamos, a cada dia, ressignificar de uma maneira melhor e valorizarmos a experiência que nós temos nas nossas famílias, não é? É uma grande oportunidade, tanto a nível de ressignificar valores, né, de nos ajudarmos uns aos outros, porque é na família que aparecem as hostilidades maiores, as dificuldades, né? São esse treino que a gente vai tendo que fazer. Ninguém tem nenhuma dúvida? A Judite vai perguntar lá, peraí. Não, Adriano, ficou bem explicadinho. Agora, que eu entendi foi que eu imaginava assim, a mulher, ela é sempre submissa, e a Marília passou uma coisa que anterior da mulher, na gestação, lá no princípio, e isso me trouxe, assim, uma outra visão, porque eu acho nós mulheres, nós vestimos a camisa que a gente é submissa, né? E a Marília explicou de uma outra forma, e eu estou tendo uma outra visão a respeito do início. Entendeu, Marília? Vocês entenderam o que eu falei? Então, para mim, já tem uma outra visão. E aí, às vezes, eu fico imaginando, né, que nós mulheres, porque a Marília explicou da forma material, e nós mulheres, como nós somos vistas pela espiritualidade? Apesar, por Deus, né, apesar que nós, os espíritos, não têm sexo, mas nós aqui, certo? Nós aqui somos vistos de uma forma inferior, mas para Deus, todos nós somos iguais. E o crescimento que nós tivemos, né, desse tempo até agora, nós mulheres, e que nós estamos conseguindo também. Um desenvolvimento muito grande. Judite, assim, né, como você mesmo falou, espírito não tem sexo, né? Então, a experiência que a gente tem, nós já nascemos várias vezes mulher, homem, não é? É que aqui nesse momento, nós estamos no gênero feminino.
Então, esse processo evolutivo, até na relação da mulher, é realmente uma evolução, né, a nível de igualdade. Mas é esse treino, nós todos já vivemos das várias posições, como homens, como mulheres, né? Até chegarmos hoje, num mundo onde, de alguma forma, as regras sociais, elas são iguais, né, para todos. Porque eu acho que, no fundo, lá no futuro, essa igualdade ela é mais ampla, né? Independente do gênero, porque o espírito não tem sexo, né? Nesse sentido, né? Eu entendi o que você falou. Você entendeu, né, Marília, minha pergunta? Obrigada, tá bom. Obrigado, Judite. A Adriana, no chat, está dizendo o seguinte: você falou sobre as relações sexuais mais livres há milhões de anos. Hoje vemos isso acontecer. Seria um regresso? Retrocesso, né? Bem bacana o que você perguntou, de verdade. Então, antes, eles eram totalmente, vamos pensar assim, eles viviam na questão física, puramente de sensações, não é? Eles tinham desejo, eles transavam, como os animais irracionais não fazem assim, né? Os animais, eles fazem assim. Então, aí nós somos, a mulher foi adquirindo direitos, né? Ocupando espaços, e aí, tanto homens como mulheres, de alguma forma, a gente tem uma questão do próprio processo evolutivo, a gente só cresce nos vínculos. Então, hoje, de verdade, tem pessoas que elas banalizam, né, a troca sexual. E não é porque nós estamos num nível primitivismo lá de trás, mas porque ainda existem aspectos muito primitivos e muito focados na matéria, na sensação. A gente fala assim, a química, tem que existir a química sexual, mas sem a química afetiva, que é o que faz o vínculo, lembra que nós falamos numa outra palestra? Essas coisas têm que estar juntas. Então, de verdade, eu acho que o que está acontecendo hoje, e tantas coisas acontecendo hoje, não é? Que nós estamos aí com a pandemia, nós estamos entrando num processo para uma transição planetária, que vai demorar ainda muito tempo. Então, acho que as coisas estão aparecendo, assim, de uma forma muito intensa. Nós estamos sendo chamados, mais de uma forma difícil pela pandemia, mas importante, para rever valores. O que a gente vê hoje, até com a pandemia? As pessoas estão negando, não é? Os bares lotados, saindo, festando. Existe toda uma situação que é a questão do aprisionamento pelo prazer imediato. Acho que essa é a palavra que eu queria falar. Então, a gente tem que sair dessa coisa mais imediatista e entendermos que nós aqui estamos de passagem e precisamos cuidar desse processo. Gente, é uma oportunidade tão importante estarmos encarnados, né? Às vezes a pessoa para voltar a encarnar demora 80, 100 anos, até mais. E nós estamos aqui, vivendo esse processo. Então, acho que tem pessoas que estão, assim, se desenvolvendo bastante. E tem pessoas que estão aprisionadas ainda a essas questões puramente de prazeres mais físicos, mais não voltando um pouco mais esse olhar para um prazer maior espiritual, nesse sentido. Embora a gente não esteja ainda numa civilização plena, né, que é o ideal, o materialismo contribui muito para isso, né? Essa ideia da vida única, que eu tenho que ser feliz agora, porque eu não tenho certeza do futuro, né? Da vida após a morte, eu não tenho certeza, eu tenho que ser feliz agora, então eu boto para fora e tento satisfazer todos os meus prazeres para aproveitar a minha vida, porque senão eu não vou aproveitar. Então, essa ideia do materialismo contribui muito para isso, né? E a gente tem a informação na doutrina espírita que esse é o momento onde a gente vai colocar mesmo para fora todas as nossas mazelas ainda, que esse é o momento, né? De você fazer o movimento. Você sai de um extremo, vai para o outro, que era antigamente as famílias eram muito, qual que é a palavra, de segurar demais, né? Rígidas.
Isso. A gente sai de um extremo e vai para o outro em busca de liberdade, mas a tendência é voltar para o caminho do meio. Então, nesse processo, a gente vai se depurar mais rapidamente, né? É um grande processo, né? Liberdade é diferente de libertinagem, né? Isso. A liberdade é uma coisa muito importante, que a gente possa se mover, mas se mover com equilíbrio. Lembra aquele quadro que eu fiz lá no começo, família nuclear, extensa sociedade? Nós temos que ter equilíbrio. Nós nos alimentamos o tempo inteiro da família nuclear, da família extensa, do grupo social maior, mas nós temos que ter esse equilíbrio, né? Realmente trabalhar e ampliar os nossos valores. Eu estava pensando aqui, como a Judite nos lembrou que nós não temos sexo, né, espiritualmente falando, é uma condição, no nosso estágio evolutivo, uma condição mais psicológica, né, dependendo das conquistas que a gente tem, porque no mundo espiritual a gente se apresenta, às vezes, ou como características mais femininas, ou características mais masculinas, dependendo das conquistas, né? Então, quando a gente trata do mundo material, a gente vê os preconceitos, as dificuldades que a gente tem no mundo material. Então, se eu estou como homem hoje, eu preciso trabalhar, me esforçar para melhorar as situações de equilíbrio entre os sexos, porque quando eu voltar, eu posso voltar como mulher e vou usufruir dessa condição que eu ajudei a melhorar socialmente falando, né? Então, o Espiritismo esclarece a gente dessa forma. Hoje a sociedade tem um preconceito muito grande com a mulher, mas vamos trabalhar para que isso não seja assim daqui amanhã. Eu como homem, né? Porque eu vou poder usufruir dessa condição melhor amanhã. Então, isso é muito interessante. E mais do que só como homem, né? A gente tem que entender que a gente vai nascer pobre, rico, bonito, feio, né? Então, a gente tendo essa dimensão, você realmente consegue enxergar no outro coisas boas, no sentido de você poder ter amor, ter compaixão pelas dificuldades do próximo, qualquer que seja a situação, né? Porque nós vivemos esse interjogo o tempo inteiro. Isso. Que a beleza maior é a interna, né? E essa é uma conquista, não tem forma, né? Não tem a questão, não é o externo, não é o dinheiro, não é a beleza física, é o que está dentro, né? Exatamente. Cléo, você conseguiu? Minha internet melhorou aqui, eu troquei. Não, é só uma colaboração mesmo ao comentário, a pergunta que a Adriana fez. Eu entendo até que não é um retrocesso aí. O que acontece? Lá atrás, se a gente for ver o histórico, o sexo era animalesco, né? Era igual a animais mesmo. A mulher, ela se tornou uma coisa, uma posse do homem. Só que o homem, ele tinha essa liberdade sexual, né? A mulher era monogâmica, mas o homem não necessariamente era monogâmico, entendeu? Quando as mulheres vão atrás dos direitos de igualdade, elas tentam desvirtuar o que é o direito de igualdade e procurar fazer o sexo como o homem fazia. Não sendo monogâmico, mas tendo a família fixa e outras. E aí houve um desvirtuamento aí de significados, porque o direito de igualdade não quer dizer que a mulher vai ter que chegar e fazer sexo com 2, 3 na noite. E isso, sempre quando eu vou em palestras, eu falo, olha, o direito de igualdade não é isso. Não é você fazer as coisas ruins, pegar o que o homem faz e fazer igual, entendeu? Então, não é um retrocesso ainda. Eu acho que é uma fase ainda de amadurecimento da mulher. Porque o fato dela sair
e ter esse jeito aí de que homem fazia sexo com 2, 3 mulheres, elas querem a conquista da igualdade nesse também. Mas isso ainda depende de um despertar da mulher. Eu acho que é um processo evolutivo ainda. Eu sempre falo isso nas palestras, eu falo, olha, vamos pegar as partes boas da igualdade entre homens e mulheres e não fazer isso daí, porque só se denigre, você adquire doenças e tal, então tem que haver uma conscientização das mulheres. Mas não é um retrocesso, não, é uma fase de progresso mesmo, é amadurecimento da mulher. Cleomara, e também assim, não é, você falou, os mesmos direitos, não é? O monogâmico, até falamos lá numa outra aula, né? Tem até alguns animais, as araras já são monogâmicas, no sentido de você fortalecer vínculo, né? É igual se você tem 2 trabalhos ao mesmo tempo, ou 3, você tem que se focar em uma coisa mais por inteiro. Então, o monogâmico no sentido de ser algo que favorece o vínculo. E quando você fala das mulheres fazerem as mesmas coisas, é uma busca, mas que fica focada não na parte moral e espiritual, fica focada no, ele faz, eu vou fazer. É uma coisa até mais primitiva de cada um. Mas eu acho que tudo isso é um processo mesmo, devagarzinho, eu acho que os direitos, os deveres, calcados numa moral, calcados numa ética, calcados, você sabe, tem muitas pessoas que já fortalecem esse vínculo, buscam o vínculo, porque esse tipo de relação, que ela é uma relação, a gente fala, picada, né, que a pessoa só vai fazendo, buscando prazer, de verdade isso não alimenta. Isso traz até depressão, ansiedade, porque o que a gente precisa para se sentir bem é pertencimento. Nós pertencemos a um grupo, nós temos que enxergar o próximo, acolher. Então, quando a pessoa entra numa situação assim, só de coisas imediatas, ela vai realmente se fragilizando mais e não conseguindo ter esse sentimento de felicidade, porque isso não dura, né? Igual quando ela faz aquilo, aí ele volta a viver outras experiências, mas não cria vínculo. É o vínculo que nos alimenta, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Os vínculos são fundamentais, né? Dentro e fora da família.